O cemitério municipal São Pedro ficou lotado ontem de manhã para a missa dos fiéis defuntos, ou tradicionalmente conhecida como Missa de Finados. Essa data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram, bem como rezar pela alma deles, haja vista que, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, a alma da maioria dos mortos está no purgatório, passando por um processo de purificação. Por essa razão, a alma necessita de orações dos vivos para que intercedam a Deus pelo sofrimento que as aflige. Na celebração, o celebrante usa a vestimenta roxa. O roxo não é símbolo da morte, não. O roxo é o símbolo do recolhimento, da reflexão, da nossa atenção recolhida para dentro no sentido de descobrir no fundo disso tudo que há vida em todas as coisas. Então, o roxo é o símbolo dessa experiência da passagem. De acordo com o padre, a missa de finados também é um momento de refletir sobre a vida e sobre a morte, porque é os dois lados da mesma moeda. A morte é a vida para sempre, né? Então, uma tem a ver com a outra. Então, quando falamos da morte, não tem como não falar da vida e vice-versa. Então, é um dia de pensar, é um dia de refletir, é um dia de tomarmos consciência do que estamos fazendo da vida, porque da maneira como nós vivemos, morreremos. No Evangelho foi mencionado as bem-aventuranças. Nos convida a pensar nas bem-aventuranças, dos bem-aventurados, os felizes. E das 9 bem-aventuranças de Mateus, o centro das bem-aventuranças, que é a quinta, é a bem-aventurança dos misericordiosos. Daqueles que são capazes de compaixão, de ter a mesma medida do coração do Senhor. Ele é bondoso e misericordioso e nos convida a ser como Ele. O cruzeiro é a cruz central onde as pessoas acendem velas pelas almas dos entes queridos, que estão sepultados em cemitérios de outras cidades ou estados. O cruzeiro está em todos os cemitérios para ser o lugar de comum encontro, né, na cruz de Jesus, o encontro de todos os homens com o Senhor. Né? A cruz ela é o símbolo da haste vertical com a horizontal. É o encontro do mundo com o céu, das pessoas com Deus. Então, no cruzeiro, normalmente se faz as homenagens a todos os fiéis já falecidos que não estão sepultados nesse cemitério, mas estão em outros cemitérios e, por isso, o lugar próprio é o cruzeiro. O pároco falou também sobre a morte trágica de 2 sacerdotes, o padre João Paulo, da Diocese de Rondonópolis, e na segunda-feira do diácono Wilton Oliveira, que morreu afogado no Rio das Mortes, em Novo São Joaquim. Uma morte repentina do padre. Os 2 casos foram assim, né? Uma tragédia. As tragédias são difíceis de ser assimiladas e explicadas ou aceitadas pelas pessoas, por nós humanos. Então, são mortes sem explicações. Quando a pessoa está enferma, está doente ou uma longa enfermidade, é natural que se espere. Mas, de repente, uma pessoa que está sadia, perfeita, plenamente vivendo a vida é difícil. Então, a última situação é na nossa diocese de Primavera do Leste, Paranatinga, o diácono Wilton, que ia ser ordenado agora em dezembro. Na segunda-feira foi tomar banho no Rio das Mortes e a correnteza o levou. Então nós queremos rezar e convidar a população e a nossa comunidade que Deus apresente e mostre esse corpo para que a gente possa fazer as devidas homenagens àquele que partiu.